Mais um podcast Jesus Puro e Simples começando, pessoal. Podcast esse com o objetivo de fazer com que vocês e eu aprendamos mais sobre Jesus Cristo. E agora não só vocês e eu, né? Temos mais um aqui na mesa para tentar aprender, né? E vamos conseguir. Com hoje o pastor presbiteriano, pastor Isaías. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Então, estamos hoje aqui cumprindo o que foi prometido, mais ou menos, né? No primeiro episódio e em todo o objetivo do programa, que é trazer pessoas, convidados de várias denominações. E aí, o primeiro episódio foi um pastor batista, segundo um pastor assembleiano, o terceiro foi um padre, e agora estamos com um pastor presbiteriano, e de forma a falarmos sobre as coisas que mais nos une, né? É verdade. Do que eventualmente nos divide em algumas questões. E hoje vamos falar aqui sobre o livro do Apocalipse. Vamos encerrar essa série de 4 episódios, né, sobre o Novo Testamento, e o futuro a gente vê como vai ser, né? Hoje a gente vai até abordar algumas coisinhas do que pode ser o futuro, né, tirando algumas dúvidas com o pastor Isaías, mas vamos hoje focar mais no livro do Apocalipse. Antes de entrar, né, como no episódio anterior, vamos tentar aqui conhecer um pouquinho da trajetória, né, e da vida do pastor Isaías. Como que foi, pastor, seu chamado para essa vida de, como eu falei nos outros episódios, gigantes à mesa aqui, né? Então, 25 anos ou mais, para um casamento já é muito. Imagina com uma vida aí com um monte de gente lá para pastorear. Né? Eu observei que você trouxe 3 gigantes, né? No primeiro, no segundo e no terceiro episódios. Dos dois. E agora você traz um ancião. Pode ser, então. Quero começar dizendo que gosto muito da sua proposta. Obrigado. Essa proposta de fazer um programa que seja voltado para as verdades de Deus, independentemente de denominações. Eu cito aqui uma expressão de Santo Agostinho que dizia o seguinte: no essencial, unidade; no não essencial, diversidade; e em tudo, caridade. Isso aí. Boas, belas palavras, bela frase para a gente começar. Não é? Então são 36 anos de ministério. Eu fui ordenado pelo Presbitério do Rio de Janeiro em 31 de outubro de 1988, sintomaticamente no dia que se comemora a reforma, né, 31 de outubro, a reforma protestante. E de lá para cá, então, pastorei 11 anos no Rio de Janeiro e estou aqui, então, há 25 anos, né, no Espírito Santo, pastoreando na região do Presbitério do Itapimirim, e hoje sou pastor da igreja presbiteriana no IBC. Sim, em Cachoeiro. Já há 8 anos, em Cachoeiro, isso. Então tá casado certo. Com Isa, né, a maravilhosa primeira dama, ajudadora de primeira hora, né? Temos 3 filhos, né? E é isso. Fiquei com um pouco de inveja aqui, porque vocês já vieram batendo papo lá de Cachoeiro. Deixa eu apresentar aqui. Muito papo. Não apresentei, né? Mas então, aqui estamos o Matheus, que é amigo do pastor Isaías e fez a gentileza de ajudar aqui nesse encontro, de trazê-lo. E também é meu amigo de longa data que vai nos ajudar hoje. Aí, muito tá bem. Bom? Então, para começarmos aqui... Ajudar eu já não sei, né? Mas eu vou aqui. Vai sim. Então, para a gente começar, né, falando sobre o tema do episódio de hoje, que é o livro do Apocalipse, a gente começa, assim como os outros 3 episódios, tentando entender um pouquinho o contexto, qual era o contexto da época em que João, o mesmo evangelista, né, escreveu o livro do Apocalipse, né, em que situação, em que ainda estava. Porque assim, eu cheguei a ler que João foi um dos, não sei se o último dos apóstolos a falecer, mas eu sei que a morte dele foi mais tardia do que muitos. Ele viveu muito. Então, assim, qual era o contexto ali em que ele ainda estava? Se ele estava fugido, preso, em que situação ele estava aí na escrita do livro? Então, preciso dizer uma coisa sobre o livro do Apocalipse, fundamentalmente. O livro do Apocalipse fala da conclusão da missão de Deus. A missão de Deus é a missão de salvar. É a Missio Dei. E o livro do Apocalipse fala dessa conclusão dessa missão. Portanto, é um livro glorioso, que fala de uma glória que ainda não conhecemos e não experimentamos, mas a qual nós estamos destinados.
isso é importante por quê? Porque no contexto em que João escreve, entre o ano 66 e o ano 95 aproximadamente, e eu quero dizer que data é sempre uma coisa aproximada, a gente não dogmatiza, né, datações, e João está preso numa ilha chamada Patmos. Está preso lá, está exilado lá. E lá no exílio, então, o Senhor Jesus, não é, revela a ele situações que a igreja estava vivendo. Lá ele está preso, né? Ele sabia que a igreja estava sendo perseguida. Alguns defendem que essa perseguição estava acontecendo no reinado de Nero, outros defendem, e aí a datação, como eu disse, né, que seria no reinado de Domiciano. Eu opto pelo reinado de Domiciano porque os pais da igreja, sobretudo Irineu, se não me engano, defendia que ele escreveu durante o reinado de Domiciano, onde a perseguição foi muito maior do que no reinado de Nero. Certo. Então, ele escreve nesse contexto de perseguição, e por escrever num contexto de perseguição, ele se utiliza de um gênero literário. Isso, era uma das outras perguntas que eu ia te fazer. Só te interrompendo um pouquinho, né? Desculpa. Era essa questão que a gente tem no livro, na Bíblia, vários livros de diversas formas de se ler, né? Inclusive, exatamente. Um dos comentários que eu fiz no início aqui, que a gente ia abordar um pouquinho, que possivelmente seriam outros temas, é essa questão eu já havia falado em outros episódios, como ler o Antigo Testamento, que pode ser um novo tema para outros episódios. Mas aqui no livro do Apocalipse vale a pena a gente abordar um pouquinho esse assunto. Porque a gente havia conversado previamente aqui, né? Sim, mas podemos conversar além. Isso. O livro de Provérbios é um livro de sabedorias, assim, são ensinamentos, de forma que até tem aquele versículo famoso, né? Ensina a criança o teu caminho e até que fique idoso não se desviará dele. Sim. Não é uma promessa de Deus que a gente vai ensinar aos nossos filhos o caminho cristão, o caminho de Deus, e ele vai permanecer ali. É uma forma de educar, né? Então, Provérbios está na seção da Bíblia que nós conhecemos como os livros sapienciais. Isso. Então é sabedoria para a vida, não é promessa de Deus. Você serve a vida, né? E o Apocalipse? Eu te interrompi, desculpa. Então, o gênero literário. Pois o Apocalipse que nós temos, que estamos tratando, é o Apocalipse de João. Por que tem que ser o de João? Porque a apocalíptica era uma literatura comum naquele contexto. E ela se caracterizava exatamente por uma linguagem simbólica, muitas vezes. E num contexto de perseguição, a utilização de uma linguagem simbólica era essencial. Por quê? Porque, na verdade, há ali, não é, referências a poderosos de então, que, identificados num texto, poderiam acirrar ainda mais a perseguição. Agora, o nome Apocalipse significa revelação. Então você tem Apocalipse em Ezequiel, você tem Apocalipse em Daniel, em Zacarias, né? Aquelas visões todas simbólicas e tal que aparecem nesses profetas. O Apocalipse é desse gênero literário. Utiliza-se esse gênero por quê? Exatamente para evitar, num contexto de perseguição, que houvesse identificação e acirramento dos ânimos ainda mais, né? E é preciso entender que os destinatários do Apocalipse de João, eles conheciam essa linguagem e eles tinham condição de entender essa linguagem simbólica. Porque Apocalipse significa revelação. Então, o livro não foi feito para esconder nada dos cristãos. Ele não foi feito para trazer ali algum conhecimento sectário, esotérico, oculto, coisa para iniciados. Não, ele foi escrito para quem conhecia a linguagem. E, portanto, é revelação. E, sendo revelação, o objetivo não é ocultar, o objetivo é mostrar. Não é? A nossa dificuldade está em relação ao distanciamento, não é? Em que ele é escrito. Há pessoas que, naquele contexto, entenderam a linguagem
Só que há símbolos aqui que nós temos dificuldade de entender. Ô pastor, e só te interrompendo assim, essa questão do idealista, preterista, futurista, isso encontra nesse aspecto aí? Ou Pois é. As formas, né? as formas de se entender? Ou Então, isso daí não vou falar irrelevante, mas é o menor dos detalhes. Como que, porque tudo que vai afetar a compreensão do texto vai trazer implicações práticas, sabe? Então, assim, não é? Nós estamos falando da Igreja de Cristo, nós estamos falando de cristãos, né? E isso, tudo que trouxer qualquer distorção, ou, melhor dizendo, toda a compreensão do texto trará uma consequência prática. Uma compreensão equivocada vai trazer práticas equivocadas. Sim. É por isso que muita gente tem medo do livro do Apocalipse. Sim. Entendeu? É um livro que assim, as pessoas têm medo de abrir, têm medo de ler. Eu te interrompendo, né? Uma vez eu cheguei a não concluir, né? A leitura da Bíblia. Eu comecei ali por Mateus, o Evangelho de Mateus, e fui até quase o Apocalipse. Deixei o Apocalipse para lá. Voltei no Antigo Testamento e comecei lendo, porque eu falei, eu não vou me atrever a tentar decifrar esses sinais, né? Aí você vê lá que, assim, que estrelas vão despencar do céu. Assim, mas como assim? Gente, você nunca ouviu falar em meteorito? E sempre existiu meteorito. Então, nós vamos, em algumas questões, mostrar que diferença faz, então, falar disso agora, nesse contexto. Exato. Isso é importante. Então, voltando às 4 possibilidades de interpretação que são adotadas, que são o preterismo. Preterismo vem de pretérito, passado. Imagens e situações mencionadas no livro se referiram especificamente à igreja do tempo em que foi escrito, entre 66 e 95. As coisas já aconteceram. Essa forma de interpretar preterista, né? Aí nós vamos ter algumas dificuldades com ela, né? Qual é a dificuldade principal que eu vou ter? E eu vou sempre fazer referência aqui a Cristo. Cristo é o centro e a compreensão de tudo passa por Cristo. Inclusive compreensão do texto. Por que eu digo isso? Porque eu pergunto, Jesus prometeu que ia voltar, não prometeu? Então, muito bem. Há muitos de nós cremos nisso. Muita gente crê nisso. Ele já voltou? Não. Então, como é que a visão preterista se sustenta? Né? Uma vez que é muito claro, né, a volta dele no livro. É claro que se você tiver alguém que adote a visão preterista, ele vai naturalmente defender, e com argumentos, inclusive críveis e exequíveis. Mas eu tenho dificuldade porque quando eu relaciono isso com Cristo e o que Cristo falou sobre as últimas coisas, porque Cristo também falou sobre as últimas coisas, não é? A parte da teologia que estuda as últimas coisas é chamada escatologia. Sim. Que a gente normalmente traduz como estudo das últimas coisas, que eu prefiro traduzir como estudo da coisa última, que é o reino de Deus. Isso vai influir na compreensão também do texto. E então, você tem essa visão preterista. E você tem a visão futurista. Não, isso aqui se refere, em alguns casos, a situações que estavam ocorrendo lá, mas se refere a coisas que vão acontecer no futuro também. Essa é a visão futurista. Também você tem alguma dificuldade com ela, porque como é que você vai associar a revelação que está ali com eventos futuros, quando esses eventos acontecerem? Você tem como associar? Isso vai cair um pouco na questão do historicista, por exemplo, que tanto de alguma maneira, tanto a visão preterista quanto a futurista é de alguma maneira historicista, em algum sentido. Mas o historicista diz que ali se refere também a questões do momento ali, mas também de assuntos que vão se desenvolvendo ao longo da história. Certo. E aí cometem erros crassos, como associar pessoas e fatos que estão ali narrados supostamente com pessoas e fatos contemporâneos. Vamos aqui, usando um pouco de bom humor. Muitas pessoas dizem assim, a besta era o Hitler. Certo. É o Hitler. E não era dúvida que Hitler era uma besta, mas essa besta aqui não dá para afirmar. Não é a besta, né? Não é verdade, não dá para afirmar. Né? E tem tanta besta solta por aí, é verdade, certo. Mas não dá para afirmar que essa besta que está aqui no Apocalipse. Né? Há interpretações que falam, na verdade, de todo o poder que se opõe, né, ao poder
de Deus, tudo aquilo que visa desviar o povo de Deus, do propósito de Deus, do objetivo último, que é a glorificação da igreja com Cristo. A igreja está aí para ser glorificada com Cristo no final. Então, assim, nos afastar dessa glorificação, né? Qualquer coisa que entende isso é anticristo, é besta, é mal, não é? Enfim. Certo. Mas é uma linguagem, como eu disse, é uma linguagem simbólica. A outra forma é a idealista, que é aquela que diz que não se refere especificamente a nenhum fato histórico específico, ou seja, há fatos históricos que podem ser entendidos no contexto do livro e da sua instrução, do seu ensino, do seu objetivo, mas que, na verdade, não se referem a nada específico e que as coisas podem ser entendidas dentro do objetivo do livro. Essa é a posição que eu adoto. Sem demonizar qualquer uma outra, sem dizer que algum ou outro está errado, mas essa é a posição que eu adoto. Por exemplo, você tem esse livrinho aqui, posso? Onde é que eu mostro aqui? Sim. Aqui, esse livrinho aqui. Que quem quiser vai ter um livro que traz muita informação, ensino bíblico sobre o Apocalipse, e ele começa assim, já de início, né? E ele já começa falando do propósito do livro. E é isto aqui que vai guiar a nossa compreensão do livro, o propósito. Né? A gente sempre orienta o leitor a buscar o propósito do autor. Eu sei que existem outras tendências, há aqueles que falam do ponto de vista do leitor. Bom, mas se o leitor tem um ponto de vista, é bom que ele escreva um livro, será ótimo. Já para ler este livro aqui, eu sugiro que ele procure conhecer, não é? O propósito do autor. Então, o Hendrickson, que é o William Hendrickson, que é o autor desse livro, ele diz assim, no geral, o propósito do livro do Apocalipse é confortar a igreja. A igreja militante, né? Porque a igreja está em luta, né? Neste mundo, não luta não contra a carne, não contra o sangue, mas contra principados e potestades, não é? Está lá, não é? Paulo escreve isso. Então, nas suas lutas contra as forças do mal, ele é cheio de auxílio e de consolação para os cristãos sofredores e perseguidos. Esse é o propósito. Não, eu sei que vai surgir aí a pergunta, como é que deve ler o livro? Comece, então, buscando a intenção do autor. E leia o livro procurando encontrar nele a expressão da intenção do autor. Todo livro é escrito assim. Se o autor tem a intenção de provar ou demonstrar alguma coisa e não o faz no decorrer do livro, ele é um mau autor. O que não é o caso de João, que é um autor que escreve inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, nós defendemos a inerrância das Escrituras. Então, não é verdade? Erramos na interpretação, mas as Escrituras são inerrantes no seu propósito. Então, o que acontece? Procure a intenção do autor. Né? Você vai verificar que João, de fato, traz exatamente isso. E traz esse conforto e esse ânimo, esse encorajamento à igreja, o traz da parte de Jesus. Isso que era parte de Jesus. Seria uma das perguntas que eu ia fazer. Eu estou dando spoiler, é isso? Deixa eu ficar quieto. Não, tá indo muito bem. Então, uma das perguntas que eu ia fazer era que no começo do livro, já no primeiro capítulo, numa das visões de João, ele fala, tomei nota aqui, né? No capítulo 1, versículo 18, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Então é Jesus aqui, óbvio. Jesus aqui. Óbvio, falando isso. Não parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque é Jesus aqui, então o que nós podemos dizer assim, que o livro do Apocalipse é uma carta. É uma carta de Jesus à sua igreja. É representada a sua igreja de todos os tempos, de todos os lugares, representada pelas 7 igrejas da Ásia. Isso. Certo? Porque essas cartas são destinadas a essas 7 igrejas. Representada, por que 7? Números também são símbolos, né? No livro do Apocalipse, você tem assim, uma influência não diria uma influência, mas assim, referências, pontos de contato com a Cabala. Os números na Cabala têm significado. O número 7 tem significado, eu vou dizer assim, cabalístico, né? Não é o caso aqui, né? Mas no sentido de que 7 significa plenitude, totalidade. Então são cartas de Jesus à igreja, e aí a minha visão idealista, a toda a igreja de Cristo em todo tempo, em todo lugar.
Sim. Sabe? Dá pra gente interpretar essas cartas aqui, porque assim, os evangelhos são 4. Eu sempre brinco assim, poxa, só 4? Já que veio o Messias, por que não escreveu uns 50, uns 30, sabe? Você não me provoca. Porque eu vou precisar falar sobre isso em 1 minuto só, mas o assunto é Apocalipse, mas você falou que no Evangelho, por que são só 4? Tô brincando, no sentido que assim, a gente sempre queria ouvir mais de Cristo, né? Claro. Queria ouvir mais. Não que não seja mais suficiente. Mais detalhes. Isso, mais detalhes, mas não que não seja suficiente. Eu digo que a gente queria mais. E sendo aqui Jesus, é uma forma da gente ainda receber esses ensinamentos vindo dele pós os evangelhos. Mas né? Olha você que coisa interessante. Sobre essa coisa de mais de Jesus, né? Evangelhos e tal, 7. João, o autor do Apocalipse, que é o autor do Evangelho de João, lá no final do seu Evangelho, ele diz assim: Jesus fez muito mais coisa do que está escrito aqui. Isso. Né? Ele narra 7 milagres de Jesus, 7, não por acaso, que ele chama de sinais. E ele diz assim: esses estão escritos aqui para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Então, o objetivo é esse. O propósito dos evangelhos, não só de João, mas ele explicita isso, é esse. Então, se alguém ler humildemente, com a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, apenas um dos evangelhos, certamente. Eu sei que é uma brincadeira, mas assim, como disse Freud, né, brincando a gente pode dizer qualquer coisa, mas de coisa séria. Deixa eu ficar quieto então, aqui na brincadeira. Fica à vontade. Então, assim, essas 7 igrejas que ele cita, acho que você já chegou a comentar, a gente consegue, já que são propostas ali para correção, para instrução dessas igrejas, assim como o Antigo Testamento, em certas situações, a gente interpreta o texto, a história, como trazendo para nós. Eu gosto de conversar isso, até assim, poxa, já conversei muito com o Mateus, poxa, o povo de Israel, Deus dava lá no caminho da saída do Egito até a Terra Prometida, pedia alguma coisa, Deus dava e depois ele fraquejava e buscava outros caminhos e não ia O povo fraquejava. O povo fraquejava, né? Então a gente pensa assim, interpreta para nós. Deus às vezes eu busco a ele e tal, e até conquisto, que é uma forma errada, eu acho, de buscar, né? Para conquistar algo. Mas enfim, moeda de troca. Moeda de troca. Se é ali a gente buscando ele dá alguma coisa, a gente recebe e tal, e depois nos afasta dele. Então, assim, essa interpretação do Antigo Testamento do povo de Israel, a gente trazendo para nosso cotidiano hoje, essas cartas, essas instruções ali das visões de João às igrejas, a gente também pode trazer para nós, porque tem muita coisa interessante nessas questões. Deixa eu aproveitar o seu gancho e já fazer a pergunta sobre a igreja de Laodiceia, que é a que, segundo João lá, estava a ponto de vomitar-te da boca, né? Sim. Dá uma até trazendo para nós essa pergunta, para a nossa realidade, né? Vamos lá, eu só consigo raciocinar com pressupostos, então a mente meio logística. Então vamos lá, eu acho muito interessante isso, essa coisa de como é que nós podemos trazer para cá. Isso. Existe um livro chamado Espiral Hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Interpretação bíblica, interpretação de texto é em muita medida, numa primeira medida, ciência. Né? É claro que a gente vai e não pode deixar de considerar o elemento espiritual, sobrenatural, daquilo que nos está sendo mostrado, mas interpretação de texto é ciência. Existe um livro chamado Espiral Hermenêutica, que diz assim: o texto precisa ser interpretado, mas você precisa interpretar numa visão espiral. A gente às vezes vê uma visão cronológica, uma visão linear. Visão linear não é a boa. Visão boa é a espiral. Você pega o texto e assim, eu vou desenhar aqui assim, mais ou menos assim. Você pega o texto e você tira do texto o seu ensino e vai subindo e ampliando esse círculo numa espiral. E aí você vai atingir o universo todo, o tempo todo. O texto tem essa função. O ensino tem essa função, porque a palavra de Deus ela é eterna.
ela não passa. Então, sim, nós podemos trazer e devemos trazer isso para o nosso tempo. Você vai me permitir, a pergunta é sobre a Laodiceia. Isso, mas eu fiz uma das igrejas que não dá para revirar, né? Não dá para revirar, mas eu fiz um resuminho de cada uma, porque as 7 em conjunto representam a igreja toda, de todos os tempos. Então, a compreensão, ela será efetivamente mais clara e mais aplicável na medida em que, em cada uma dessas igrejas aqui, nós vamos identificar uma situação da igreja atual, ou às vezes até nas 7 nós vamos identificar uma comunidade local, porque dentro de uma comunidade local pode ter essas 7 igrejas aqui. Sim, é isso aí. Exatamente. Nós mesmos podemos estar dentro da... Nós múltiplas personalidades. Não é verdade? Então, rapidinho aqui eu fiz, porque eu sei que a gente tem limitação de tempo, e também isso aqui não é uma discussão acadêmica, a minha abordagem é pastoral e a sua também, eu gostei dessa abordagem pastoral do assunto. Veja, você tem as igrejas, igreja de Éfeso, igreja... né, que é elogiada por Cristo por fazerem boas obras. Maravilha, coisa boa, fazer boas obras. Por perseverarem e rejeitarem o falso ensino. Que bacana. Legal. Que igreja legal. Está elogiando, né? Amo. Mas, sabe aquele negócio, a conjunção adversativa? Porém. Vamos daqui para frente. Mas Jesus convoca a igreja ao arrependimento porque eles deixaram o seu primeiro amor. Sabe? Eles abandonaram o primeiro amor, o que ameaça a própria identidade da igreja. E qual era o primeiro amor, né, que a igreja de Éfeso abandonou, que qualquer igreja possa abandonar? É o amor por Cristo. Sim. Não é um amor lá no tempo, lá atrás. Porque qual era o amor da igreja de Éfeso lá atrás? Era Diana. Então, como é que vai voltar para o primeiro amor? O primeiro amor é Cristo. Então, a igreja pode ser doutrinariamente correta, graças a Deus, é bom que seja. Doutrina não divide igreja, o que divide igreja é falta de doutrina. A igreja pode se prestar à prática das boas obras, mas se ela não faz isso por amor a Cristo, sabe? Ela é repreensível. Você conhece alguma igreja assim? Eu queria conhecer muito uma igreja que praticasse as boas obras. Queria conhecer muito uma igreja fielmente doutrinária. Mas eu queria uma igreja que, sobretudo, amasse a Cristo. E eu não sei se eu estou nessa igreja. Mas nessa aqui, muito seguramente. Né? Então, assim, a igreja de Esmirna, Jesus elogia e encoraja a igreja sofredora e fiel em Esmirna. É engraçado que essa aqui é a única que ele não fala nada de reprovável nela. Uma igreja pequenininha, né? Talvez assim, irrelevante, não sei, mas é isso, é a instrução. Encoraja uma igreja sofredora e fiel. Igreja sofredora e fiel, a história da igreja está marcada por sofrimento. Toda a história da igreja. Ainda hoje tem gente sendo decapitada por amor a Cristo, por causa do Evangelho. Hoje, quem não conhece a história da igreja perseguida hoje, precisa conhecer. Sim, Porque a gente vive daqui nessa nossa maré mansa, nessa nossa banheira de água morna. A gente está pensando que a vida de todos os cristãos ao longo do tempo, e ainda hoje, é assim. Não é. Não é. Né? Você tem a igreja de Pérgamo. Jesus enaltece a igreja de Pérgamo por permanecer fiel na perseguição. Qualidade. Entretanto, né? Ela deve se arrepender da acomodação doutrinária e moral. Ela era fiel na perseguição, mas era leniente com a degradação moral, acomodada na questão doutrinária, aceitava ensino errado, sabe? Vida moralmente reprovável. Vocês conhecem alguma igreja assim? Provavelmente a nossa, né? Então, por isso que eu digo que a gente somos nós mesmos, né? Isso aí. Provavelmente é nossa. Então, eu preciso pegar as minhas anotações, porque é muita coisa para guardar na cabeça. Certo. Né? Então, vamos lá. A igreja de Tiatira, né? Jesus elogia por seu amor e fé, mas a repreende por tolerar heresia e imoralidade. Vocês conhecem alguma igreja assim hoje? A nossa, né? Se existe uma igreja assim hoje, somos nós. Não é verdade? O ensino e a instrução do Senhor Jesus é para essa igreja. Vocês percebem? Por isso que eu disse, essas 7 igrejas, elas de alguma maneira enfecham aquilo que será a igreja de Cristo em todos os tempos, em todos os lugares. Né? A igreja de Sardes. Os cristãos de Sardes são espiritualmente condescendentes e iludidos por sua reputação. Nós somos os bons. Né? Nessa questão denominacional tem muito isso. Eu sou presbiteriano. Eu sou batista. Né? Eu não sou igual a esses presbiterianos. Me perdoe, eu vou falar isso de forma meio. Esses presbiterianos são
católicos mal feitos. Não é? Eu sou batista, eu que batizo correto. Né? Essa questão aí. Essas questões menores. Por isso eu citei a frase de Santo Agostinho lá no início. Entendeu? Então, assim, essa aqui era uma igreja que, de alguma maneira, assim, eu não estou dizendo que a igreja que presbiteriano é assim, tá? Talvez eu seja assim. Então, Jesus a elogia por seu amor e fé, mas a repreende por tolerar heresia e imoralidade, a Tiatira, né? Agora eu estou em Sardes já. Então, eles eram pessoas... Estou todo enrolado aqui. Não, Jesus elogia a igreja de Tiatira por seu amor e fé, mas repreende por tolerar a heresia e imoralidade. A menos importante das 7 igrejas recebe a mais longa advertência do profética. Eu coloquei aqui os versículos em que aparecem. Olha só, Jesus gasta, é ótimo. Do versículo 18 ao versículo 29, 11 versículos. No caso 12, porque inclui o 18, do capítulo 2, para repreender a igreja de Tiatira. Entendeu? Ele fala um pouquinho sobre essa aqui é a mais longa repreensão que aparece lá. A igreja de Sardes, os cristãos de Sardes são espiritualmente condescendentes e iludidos por sua reputação. É aqui que eu estava. Eles devem se motivar à ação, ao arrependimento e a acolher a nova identidade e modo de vida. Vocês conhecem alguma igreja que precisa disso, de ser motivada à ação? Olha, isso aqui, meu Deus do céu. Como pastor, eu 36 anos de ministério, é tudo o que a gente encontra. Certo. Então, a igreja precisa ser motivada à ação, ao arrependimento. Quem não precisa se arrepender? Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Sim. Né? E acolher a nova identidade, o novo modo de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu preciso acolher esse novo modo de vida. Não é? Porque eu sou, como a igreja é, o corpo de Cristo no mundo. E isto não é uma metáfora. A igreja é corpo de Cristo. O corpo é aquilo que se vê. Sabe? É aquilo que se vê, é aquilo que está ao alcance da visão, da nossa percepção, dos nossos sentidos. A igreja precisa ser isso. Cristo precisa ser visto e sentido no mundo através da igreja. Então... que nós somos a igreja. Exatamente. E como é que se dá isso? Pelo novo modo de vida. Agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Bem, é isso que acontece comigo? Todo dia eu me pergunto isso. E todo dia eu chego à conclusão de que vive, mas eu preciso ficar ainda mais parecido com ele. Exato. Assim. Eu ainda estou muito parecido comigo. Não é? Então, e aí a pergunta que vocês fizeram, né? Eu estou parecendo político, né? Você pergunta um negócio, eu vou. Mas eu vou. A igreja de Laodiceia. Você está conseguindo fechar os seus parênteses. É um versículo muito marcante. Assim, eu quando li o Apocalipse, foi uma das coisas que mais marcou e uma das coisas que me incomodou por dentro. Nos outros episódios eu até comentei, né? Sobre, principalmente no segundo episódio, que eu falei, em 40 anos Deus nunca falou comigo e tal. Isso gerou um burburinho ali nos bastidores, as pessoas conversando. Mas poxa, Deus nunca falou com você. E aí, então assim, mas Deus me incomoda em algumas coisas. E isso me incomodou muito, esse versículo me incomodou muito sobre a igreja de Laodiceia, que é a situação assim, não sejam mornos. Então assim, nem quentes nem frios, mornos a ponto de vomitar-te. Num sentido assim, deixa eu até pegar o versículo inteiro, vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Daqui que vem a famosa citação, né? Como eu disse, nem quente nem frio, morno a ponto de vomitar-te. Eu não sei se eu fui claro, mas no sentido assim, vocês não fazem nada. Bem, pelo menos eu queria a sua interpretação disso, mas o que me incomoda é isso. Vocês não fazem nada para buscar a Cristo, vocês só ficam ali no seu lugarzinho, quietinho. Eu vou na igreja domingo, eu volto, eu crio minha família, eu cuido do meu casamento e tá muito bom.
Não Isso acho é amplo demais, né? eu acho que não é bem por aí, né? Ou é simples demais e a gente está tentando Então, complicar. Isso, talvez seja só isso que a gente tem que fazer, né? então. Mas eu acredito que não. Então, como aquele político que promete e não realiza, eu ainda vou falar de Filadélfia, o que eu não falei, Laodiceia vem depois. Certo. Filadélfia era uma igreja que permaneceu fiel à palavra e ao nome de Jesus e à perseguição judaica. Porque houve perseguição judaica também, não foi só no Império Romano. Por isso recebe elogio e encorajamento. É uma igreja que é elogiada assim. Agora chegando na Laodiceia, né, que é objeto aqui da nossa dúvida. Da nossa dúvida. Veja só, por que Jesus usa essa linguagem em primeiro lugar? Você já tomou água morna? Não é muito legal, né? Não dá vômito? Água morna não dá vômito? Não é bom, não. É só tomar que você vai sentir vômito. A questão da água morna lá se coloca da seguinte maneira. Laodiceia era um próspero centro bancário, médico e têxtil. Sabe? Esse era o contexto lá, socioeconômico da cidade de Laodiceia. As principais divindades de Laodiceia eram Zeus e Menkaru. O deus Zeus, o deus da cura, né? Por isso a questão médica lá era tão, né, desenvolvida. Zeus, o deus da cura, e patrono da famosa escola de medicina da cidade. Perdão, o Menkaru que era. Então, o patrono da escola de medicina da cidade. Né? Aqui se destaca, na igreja de Laodiceia, a fidelidade de Jesus contra o testemunho infiel da igreja. A igreja pode se tornar infiel. Mas Jesus permanece fiel. E é ele que sustenta a igreja. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma imagem fortíssima do livro do Apocalipse está lá no capítulo 1, com aquele que tem o candeeiro de 7 braços na sua mão direita. É Cristo segurando a mão direita, é a mão do poder. O candeeiro de 7 braços representa as 7 igrejas. E ela está segurando a mão direita do Senhor Jesus, que reina hoje. Ele que sustenta, né? Ele que sustenta a igreja. Porque essa daqui é uma igreja fiel. Então, essa igreja aqui é uma igreja infiel. Jesus levanta o seu testemunho contra ela. Era uma igreja acomodada, porque não oferecia vida e cura para a comunidade. A cidade tinha uma escola de medicina, mas não oferecia a cura que Jesus tem, a cura para o pecado, a cura para a alma, a cura para a morte, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ela não oferecia, ela estava lá. Nós estamos aqui, estamos bem, né? Qualquer coisa, manda o médico, faz ótimo. Mas não, a cura de que nós precisamos não é meramente a cura física. Então, essa igreja morna é uma igreja que ela tem o recurso, ela conhece o recurso, mas ela não aplica isso porque ela está acomodada. É uma igreja que conhece o evangelho, que e isso acontece muito, quase que egoísta, hoje. Né? É egoísta. Ontem o texto do evangelho foi João 6, 41 e 51. Quem foi na missa de manhã ouviu a homilia nesse texto. Quem foi no culto na igreja do EBC à noite ouviu o sermão nesse texto. Eu uso um lecionário comum. Então, o que acontece? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aí você recebe esse pão, você se alimenta desse pão que é amor e palavra, mas você guarda esse pão só para você, não distribui com ninguém. Isso. Aí você é morno. Aí você é morno. A mornidão está nessa apatia, nessa indefinição. Né? Nessa indefinição. Você veja, era uma igreja que não oferecia cura. Havia lá a questão do morno, em Colossos, que ficava a 16 quilômetros de Laodiceia, tinha muita água fria, pura e potável. Era uma cidade que tinha uma água boa. Não é? Por outro lado, a cidade de Hierápolis, que ficava a 9,5 quilômetros de Laodiceia, possuía águas mornas, que eram águas afamadas por seu poder de cura. A igreja de Laodiceia não oferecia nem a água potável pura e nem oferecia a água curativa. Esse é o problema. A água dela era ruim. Ou seja, a igreja precisa oferecer a água potável, água boa, água pura. A igreja precisa oferecer a água da vida. A igreja precisa oferecer a água que cura, que é Jesus. Certo. Mas ela não tinha nenhuma nem outra. A água dela era água morna. Laodiceia não possuía fontes próprias de água. A água chegava lá por um aqueduto. E quando chegava lá, chegava morna. Esse é o problema.
Então, era uma igreja que se orgulhava da sua autossuficiência e negligenciava a sua necessidade da ajuda de Deus. Nós somos tão bons que nós não precisamos de Deus. Vocês conhecem alguma igreja assim? É para hoje ou não é? É para hoje. É para hoje. Ao longo da história inteira, né? E até hoje. Por isso eu adoto a chave idealista. Ela é aplicável ao longo da história inteira. Em todo o tempo. Né? Em todo o tempo. E, além do mais, é preciso a gente entender que profecia, por outro lado, não tem necessariamente essa ideia de que profecia é previsão de futuro. Não tem isso. Profeta nenhum nunca previu o futuro. Todos os profetas falaram aquilo que Deus revelou a eles. E Deus não prevê futuro. Deus realiza, define. E futuro é uma realidade nossa, não é uma realidade de Deus. Falando na viagem. A gente vinha falando na viagem. Nós vivemos em 3 tempos, né? Nós vivemos em 3 tempos. Nós não vivemos no passado nem no presente. Nós vivemos em 3 tempos. O hoje nosso é uma vivência tridimensional. Porque tudo já está resolvido na eternidade. Não é? O que nós estamos observando é o desenvolvimento disso na história. É o desenvolvimento disso na história. Então, tudo se aplica. Sim. A todo o tempo, a toda a igreja, a todas essas advertências da sétima igreja. Voltando a falar, terminando sobre profecia. Profetizar é denunciar o erro. Essas advertências das 7 igrejas, elas são proféticas, não porque preveem o futuro, mas denunciam o erro da igreja. Porque essa é a primeira função da profecia. A segunda função da profecia, e isso também está nessas profecias das 7 igrejas, é o chamamento ao arrependimento. Essa é a segunda função da profecia. E a terceira função da profecia é consolar os arrependidos. É disso que nós estamos falando, não é de previsão de futuro. Com certeza. Enquanto aguardamos a volta do Senhor, nós estamos nesse terreno minado que está aqui. Não é verdade? Sim. Estamos nesse terreno minado. Então, assim, progredindo no livro, após esses primeiros capítulos onde são falados das igrejas, as instruções que nós vimos aí que realmente podemos trazer para os dias de hoje, né? E ao longo da história inteira, numa outra visão de João, lá para o capítulo 13, eu vou ler aqui porque, já que você, o senhor, né? Desculpa, com 36 anos, tá pegando suas anotações aqui, eu fico no direito de pegar as minhas também. Então, para sua tranquilidade, para a minha também. No Brasil, nós temos uma visão muito equivocada dessa coisa. Os sermões nos países, digamos assim, na Europa, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, eles são escritos e lidos. Eu não sabia. São escritos e lidos. Sabe por quê? Porque, primeiro, que o tema é sempre muito vasto. O risco de a gente se perder em elucubrações, eu já tive vontade de me perder aqui várias vezes. Então, a gente precisa ter uma pauta, pelo menos, uma referência, pelo menos. Não é roteiro. Então, fique tranquilo, entendeu? Porque eu tenho justificativa para ter anotado. Tá bom. Então, vamos lá. Mas você... Não. Você é por estratégia. Então, no capítulo 13 do Apocalipse, João tem uma visão de um monstro. E aí ele fala, foi permitido ao monstro gabar da sua autoridade e tal. E aí, num momento ele fala, foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Aí mais à frente, João diz, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome de Cristo no livro da vida. O qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Então, assim, essa ideia é uma pergunta que eu vejo muito. Se nós já somos escolhidos ou Deus só sabe, já sabe, claro, só não, né? Ele já sabe aqueles que o escolherão. Eu não sei se eu fui claro, assim, porque assim, nessa questão de eu sou escolhido por Deus, eu tenho livre, eu não tenho essa opção de escolhê-lo ou não, eu sou escolhido por ele, ou eu tenho livre-arbítrio de escolhê-lo. Então, assim, isso para mim complexo, hein? É complexo, porque me incomoda o fato de um dia eu me perder, entende? Tá. E isso não vai acontecer, ou me sentir tranquilo.
Às vezes não só eu, qualquer pessoa. Já que eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, não vou me perder mais porque eu tenho meu nome lá escrito no livro dele. Sim. Como que é essa questão de eu ainda posso me perder, eu já sou escolhido desde o princípio? Sim. Ou ele só sabe? Pois é. Estão querendo fazer roleta russa com o sangue de Cristo, né? Pode ser. Por aí estão, é verdade. O que você coloca é a questão da presciência de Deus, ou seja, que Deus de fato escolhe, mas escolhe com base na presciência. Ele sabe quem vai acreditar, por isso ele escolhe quem vai acreditar. Vou contar uma historinha para vocês, assim, rapidinha. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu era muito feio. Se você acha que eu sou feio hoje, eu não me viu com 14, 15 anos. A gente pode ter uma ideia. A gente pode ter uma ideia. Gente, eu penso muito em fazer umas piadas aqui, mas eu fico com muito medo de incomodar o pessoal da sua igreja. O senhor, porque aí quando você falou, quando eu tinha lá uns 14 anos, o senhor lembra ainda? O pessoal da minha igreja é muito bem-humorado. Existe uma lenda que diz que o presbiteriano é mal-humorado, que é calvinista, nada disso. Os presbiterianos são muito bem-humorados. Os cristãos, em geral, têm todos os motivos para ser bem-humorados. É isso aí. Né? Então você veja bem uma coisa. Eu tinha 14, 15 anos, eu era muito feio e muito tímido. E como é que se arranja namorada? Feio e tímido e pobre. Só Deus, só Deus, né, cara? Só um milagre, né? Então o que eu fazia? Eu sempre procurava saber se tinha alguma menina interessada em mim. E naquele tempo, né, em que eu tinha 14, 15 anos, assim, quem tomava a iniciativa era o menino, né, era o rapaz. Então eu sempre procurava saber, através de amigos e amigas e tal, se tinha alguma menina interessada em mim. Miraculosamente tinha. E o que eu fazia? Eu só pedia para namorar aquelas moças que eu sabia que estavam interessadas em mim. Isso me foi altamente frustrante, porque na verdade eu nunca escolhi uma namorada. Elas me escolheram. Para mim era frustrante. Agora, se Deus escolhe quem ele sabe que vai crer, ele não escolheu. Não fez escolha nenhuma. A questão que se coloca da salvação é que a salvação é eterna. E se é eterna, ela precede os tempos. Elas precedem os tempos. Como quem tem, né, eu gosto muito de deixar a Bíblia falar. Eu pego aqui Efésios, capítulo 1, versículo 3, e eu leio assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como o Deus e Pai nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é real e concreto, e que a gente esquece muito na nossa teologia e no nosso ensino, né, é que nós somos filhos adotivos de Deus. Nós fomos adotados em Cristo. Ele não nos adotou hoje para nos dispensar, nos jogar na rua amanhã. Ele tomou a decisão de nos adotar antes da fundação, antes que existisse mundo. Esse é o ponto essencial, a meu ver. Não é uma questão que está ligada, que eu sei que traz muita complicação, que é uma tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu não soube ser claro. Não é? Então não é essa a questão. A questão é que Deus é soberano e a salvação pertence ao Senhor. Como ele continua sendo soberano e como eu continuo sendo responsável, eu não sei. Mas aí eu quero, sobretudo nós, sobretudo, eu digo nós, eu não sei, eu digo nós evangélicos, digo aqui, levando em conta os evangélicos que estejam nos assistindo, né? Nós precisamos trazer o mistério de volta à nossa vida. É um mistério como Deus elege, e ele é soberano para eleger, e como eu sou responsável. Entende? Então, como conciliar isso? Eu não sei. Como eu não consigo conciliar um monte de outras coisas? São mistério da fé. A gente precisa, sabe, trazer de volta o mistério fidei.
sabe? O Mistério mistério, que desculpa. Mysterium Fidei. É o mistério da fé. Sim. Né? Então, assim, coisas que nós de alguma maneira esquecemos. Lá no livro do Deuteronômio está escrito assim, que as coisas que Deus revelou são para nós. As que ele não revelou são para ele, são mistérios. Certo. Como é que eu posso querer racionalizar tudo, explicar tudo? Eu não sei. Eu só sei que a palavra de Deus diz que ele que elege, ele que escolhe em seu Filho, e no seu Filho ele nos adota para nos salvar. Então não existe esse negócio de que hoje estou salvo, amanhã não estou. Eu sou filho de Deus. Entendi. Observem Efésios. Só um parênteses aqui, para eu não deixar você, para eu não perder essa linha de raciocínio, é o que eu converso bastante com algumas pessoas, que é o seguinte: eu acho que o cristão, de modo geral, independente da denominação, é a pessoa que desenvolve a maior fé. Por quê? Justamente por isso que você disse, que às vezes a gente não tem a compreensão do todo. Então a gente precisa realmente de fé para crer que algo, que as coisas que nos são prometidas por Deus, né, através de Jesus Cristo, virão. Não importa o caminho, não, quer dizer, importa até o caminho que a gente percorra, que a gente escolha percorrer ali, vai importar. Mas eu quero dizer assim, se é de sofrimento, se é manso, se é de perda, se é de dor, a gente só tem que caminhar, sabe? Então a gente, assim, precisa ter muita fé para crer nisso. Diferente de algumas outras religiões em que tentam explicar muito por que alguém perdeu, por que uma mãe perde um filho, por que não sei o quê, por que uma doença veio para uma pessoa tão pequena e tal, sabe? Para uma criança. Como eu vi um outro pastor uma vez falar, câncer e criança não poderiam estar nunca na mesma frase. Sabe? Então, assim, realmente tendo fé que os planos de Deus são superiores aos nossos, que é porque a gente tem que ser cristão, e sabe? Como ter essa fé? Eis a questão. Você coloca uma questão maravilhosa. Como eu disse, a gente pode viajar na maionese, se você quiser. Para mim não tem problema, porque é tudo tão fascinante. É tudo interligado. Por isso também, que eu digo, né? por isso que eu boto o roteirinho. É tudo tão fascinante. Você veja bem, como é que você vai ter essa fé? De onde vem essa fé? É o dom, né? De onde vem essa fé? Percebe? De onde vem? Da adoção. Está aqui, Efésios 2, 8 e 9. Olha só. Tocamos nesse assunto no outro episódio. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, eu vou ler só para completar o raciocínio. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, fazer boas obras não é mais que nossa obrigação. Não gera mérito nenhum nosso. Mas o meu ponto aqui não é esse. O ponto essencial aqui é que a fé é dom de Deus. A fé não é inerente ao ser humano. Ela é dom de Deus. Por isso, nem todos creem. Porque creem aqueles que recebem o dom de crer. Sabe? E de novo, por que Deus faz isso assim? Porque Ele quer, eu diria. Oi. Mais próximo, eu vou me está empolgando. Obrigado. Entendeu? É dom de Deus. Essa fé é dom de Deus. Porque quando se fala que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras, o que acontece? Ele diz assim, mas espera aí, mas eu creio. Eu tenho fé e eu creio. Então essa obra é minha, não é sua. A fé não é sua. A fé é dom de Deus. Você só tem fé porque Deus te deu. Então, e aí, olha só, eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Paulo vai dizer o seguinte, olha, a fé, ela traz-nos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E aí você colocou a questão do câncer, por exemplo. Se eu oro para que Deus cure uma pessoa do câncer, e essa pessoa com câncer não é curada, ela morre do câncer, Deus não curou essa pessoa. Aí vai entrar a esperança nossa aqui, que o livro do Apocalipse nos traz. Estamos dentro do tema, portanto. Não é assim. Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de seres humanos. Exatamente. Com certeza. A falta de fé é uma miséria.
A miséria. Nós somos os mais miseráveis do ser humano. A gente já pode, se aproximando agora do fim do episódio. Já? Quanto tempo que a gente tem aqui, Felipe? Rapaz, eles nunca me deixam. A turma aí, Jean, Adriano, nunca me fala de tempo, mas eles sempre. Mas eu sempre fico. Dá um toquezinho. Ai, meu Deus, Então, e aí? Senão daqui a pouco o Jean fica lá assim, ó. Corta, daqui a pouco. Eu tô brincando. Deixa eu fechar a Paula, então. Mas eu queria só chegar nessa questão que é assim. O Apocalipse, a gente, ele tem essa fama, talvez para o cristão mais leigo, de ser um livro em que são revelados coisas ruins que venham a acontecer. Vai acontecer isso, e o Cavaleiro do Apocalipse, e não sei quem, e dragões, e não sei quanto, sabe? Então a gente talvez tenha essa imagem de que é um livro que traz... situações ruins que virão para os cristãos. Mas não, tem um dos versículos mais bonitos que eu acho, e mais confortantes da Bíblia para mim, que é aquele no capítulo 21, não me lembro agora o versículo. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais dor, morte, e assim... Eu acho esse versículo muito bonito. E como que o senhor, né, como... Você mesmo. Você, minha esposa, então, aí, ó, fica prestando atenção, que ela fica criticando aí todo mundo que... Toda vez que eu falo você, ela fica, por que você não falou senhor? Por que você não falou... Não, tá liberado, aí, tá liberado você. Hein? Tá liberado você. Então, como que você vê essa questão de você apaziguar as suas ovelhas... uma vez que tem essa imagem do livro de tantas coisas ruins vêm, né? Então, eu acho melhor deixar o próprio Senhor falar. Né? Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O Filho de Deus está destinado a ser glorificado com Cristo. Venha a tragédia que vier, venha a hecatombe que vier, que as estrelas se desprendam do céu, que o sol caia inteiro sobre nós, nada vai nos tirar o destino, o propósito, o fim para o qual Deus nos adotou em seu Filho Jesus Cristo. Deus não pode ser frustrado. O Apocalipse fala para mim, né? O Apocalipse fala da consumação da missão de Deus, da conclusão da missão de Deus. E a conclusão da missão de Deus está em glorificar a sua igreja, juntamente com seu filho, naquele dia. Portanto, não tenham medo, não tenham medo. Palavras consoladoras, mas não ilusórias, consoladoras. Pode arrepiar aqui, hein, pastor? Ainda mais que o senhor olhando para mim desse jeito, assim, fronte a fronte aqui. Eu fiquei arrepiado aqui. Pesado. Aí eu diria como aquele nosso irmão querido que veio com o chapéuzinho, não é? Glória a Deus. Isso, com certeza. Pastor Fábio foi de grande valia para o nosso programa. Isso, gostei muito dele. Olha, eu tenho mais aqui. Lá, a visão dos glorificados. Eu falei destinados à glória, não é? A visão dos glorificados. Então, um dos anciãos pergunta, né, para o personagem nosso aqui, o seguinte: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus
lhes enxugará dos olhos Toda lágrima. toda lágrima. Uhum. Não haverá mais dor. Eu aqui- Eu tomei nota aqui. Porque eu não fui fiel à leitura. Não, tudo bem. Mas Seja, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não Então, haverá mais morte, dor, choro ou tristeza. Todo mal passará. Eu esqueci desse final Isso. que é exatamente. Então, Mas você veja- reconfortante demais, mesmo sendo um livro que carrega esse preconceito, porque- né? Se você interpretar de Por forma isso que errônea. precisa desmistificar essa visão que tem do livro. Aham. E aqui uma coisa que chama a atenção. Observe que no texto fala assim: estes são os que vieram da grande tribulação. Tem um pessoal aí que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tem os Ela pré-milenistas, vai passar. amilenistas, que pós-milenistas. Né? são exatamente modos de interpretação que nós não falamos. Sim. Com relação ao milênio, tem amilenista Amilenista e pós-milenista. pós-milenista. Depois Nossa, isso pode ficar para um outro podcast. Vai ficar por apêndice aí do nosso episódio, Mas, senão nós vamos aqui, eu sou amilenista. Porque para mim, milênio não é literal. O milênio que eu entendo é assim: é aquele período de tempo que vai entre a ascensão de Jesus e a volta de Jesus. O marco é sempre Jesus, o marco é sempre Cristo. Isto é o que nós temos de real e concreto e objetivo para falar. Está entre a ascensão e a volta de Jesus. Isso é o milênio. Jesus está reinando. Ele reina no meu coração, no seu coração. Ele reina absolutamente no céu e reina no coração dos crentes, dos seus filhos, dos seus irmãos, né? Dos quais ele é primogênito. Então, nós vamos passar sim pela grande tribulação. A grande notícia não é que nós não vamos passar pela grande tribulação. A grande notícia é que nós vamos passar pela grande tribulação. E já fomos vistos lá no céu. Porque o livro do Apocalipse não é um livro que tem começo, meio e fim. Tem um livro escrito por um teólogo chamado Jacques Ellul, que me parece que é Edições Paulinas. O nome do livro é Arquitetura em Movimento. Ele está no céu, na terra, vai para o céu, dentro do céu, vai para a terra. São cenários. Na Bíblia da CNBB, da última edição da Bíblia da CNBB, eles apresentam assim, eles dizem que são quadros sobre quadros. O Apocalipse constrói quadros sobre quadros. E é exatamente isso. Não é um livro com princípio, meio e fim. Então, não dá para fazer leitura cronológica do livro do Apocalipse. E aí nós entendemos o quê? Que nós vamos sim passar pela grande tribulação, porque um Deus que pretendesse nos salvar e não nos fizesse passar incólumes pela grande tribulação, ele não seria Deus. Ele não poderia nos salvar. Então, olha, queria agradecer. Podíamos passar o restante do dia todo conversando aqui, principalmente sobre o livro, né? E também sobre o livro do Apocalipse, também sobre o... Vamos marcar a segunda edição, então. Segunda edição. E também pelo seu conhecimento aqui, vasto, que nos proporcionou esse aprendizado aí do que foi proposto nessa introdução, não sei, né, que foi um bem vasto aí do livro do Apocalipse. Mas nos aproximando agora do fim, a gente sempre pede para trazer algumas recomendações. E aí eu queria saber de você quais são as recomendações de livro, leitura que o senhor trouxe. Então, eu sou italiano meio exagerado, então eu separei uma pilha de livros assim lá e depois falei, não, é pesado e tal. Mas eu recomendo essencialmente esse aqui, do William Hendrickson, Mais que Vencedores. É um livro que tem uma visão pastoral muito grande. A abordagem aqui foi pastoral. A abordagem é realmente trazer consolo, conforto e esperança a quem está sofrendo. Esse é o objetivo. Esse livro cumpre bem essa tarefa. Como? Mais que Vencedores. Mais que Vencedores. Beleza. Tá, Vou deixar aqui para isso. ir aparecendo. Vou fazer uma recomendação também que foi feita pelo padre Fábio, o nome dele? Foi o padre Fábio que veio aqui. Não, o padre Rodrigo Henrique. Padre Rodrigo Henrique. Você veio pedir assim, e as indicações, disse assim, leiam o texto. Eu vou repetir, a mesma instrução. Leiam o texto bíblico. Não fiquem lendo apenas livros que falem sobre os textos, leiam os textos. Então, eu trouxe aqui um livro que é um estudo bíblico no livro do Apocalipse. Né? E olha só, estudos bíblicos no livro do Apocalipse. Boa notícia para a igreja militante, o Cordeiro venceu. Esse livro aqui. É para estudo bíblico. Além de livros... Deixar aqui. Para estudo bíblico, esse é indico, que é um estudo minucioso, usem boas bíblias de estudo. Para ler o texto, você precisa de uma boa bíblia de estudo.
Tem a Bíblia de Genebra, tem a Bíblia Thomas Nelson, tem a Bíblia de Herança Reformada, editada pelo R.C. Sproul, tem muita Bíblia de estudo boa. Tem a Bíblia de Jerusalém. Que ela vai dando referências, né, pastor? Sim, exatamente, vai esclarecendo ponto a ponto ali e tal. E enquanto isso, e eu vou indicar, porque eu faço uma leitura missional da Bíblia. Esse assunto para um outro podcast, mas assim, a Bíblia é o livro da missão. A missão de Deus é salvar, e a Bíblia nasce dessa ação de Deus, não é, para salvar o seu povo. É daí que nasce a Bíblia. Então, a melhor maneira de se entender a Bíblia não é uma hermenêutica missional. E o que nós estamos fazendo aqui enquanto Jesus não volta? Nós estamos em missão. Deus, a missão de Deus ao salvar, ele nos chama a participar da missão deles, co-partícipes da missão de Deus. Então, vamos nos ater, nos prender à missão pela qual nós estamos aqui. Eu indico um livro aqui, do Christopher Wright, A Missão de Deus, né? E vai nos ajudar a entender muito o Apocalipse dentro da visão da missão de Deus, que é salvar, e não de assustar as pessoas. Exato. E aqui, o povo de Deus é chamado a ser co-partícipe da missão de Deus. E aqui, então, há um livro excelente também do Christopher, A Missão do Povo de Deus. Tá bom? Nossa, demais aqui. Vou tomar nota aqui de todos. Tá bom? Olha, mais uma vez queria agradecer a presença do pastor Isaías, a presença do Matheus, que nos ajudou aí. Falei pra caramba hoje. Então, assim, eu queria agradecer a presença dos dois, ter se deslocado lá de Cachoeiro para vir para cá. E eu fico muito feliz porque conseguimos aí encerrar os 4 episódios em nossa série ali, lógico, não revirando versículo por versículo, né, do Novo Testamento, mas conseguimos fechar esse Novo Testamento. E aí para frente a gente vai avançando e vendo o que o futuro nos promete, né, e o que Deus promete para o podcast, tá bom? Gostaria de agradecer novamente, queria deixar o pastor Isaías encerrar aí com alguma mensagem, algumas palavras. Matheus, quer falar alguma coisa aí também? Não, cara, não quero não. Bom, eu quero, na verdade, dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui. Eu esperava que fosse bom, mas não esperava que fosse tão bom. Quero te dar os parabéns pela maneira como conduziu, porque você não apenas pergunta, como deixa a gente responder. Tá bom, então. Tá Fiquei bom? com medo de te interromper, então... Não, tá salvo o elogio. Por outro lado, também eu quero deixar uma palavra de carinho, de esperança, de amor, para todos aqueles que estão assistindo a esse podcast, e dizer o seguinte: nós, povo de Deus, não temos nada a temer, porque nós não tememos sequer a morte, né? Dizem que na vida tudo tem solução, exceto para a morte, mas para a morte também tem solução. A morte tem solução porque para a morte existe a ressurreição. Aquele que ressuscitou e reina vivo nos céus, na terra, é aquele que nos ressuscitará no último dia. Amém. Eu encerro indicando que resgatem o credo apostólico. Ali está uma síntese da nossa fé. Obrigado. Isso aí. Então, pessoal, fiquem com Deus e até mais um próximo programa. Um abraço.